Primeiramente, não deixe de assistir os outros vídeos do canal, aproveite para interagir, clicando no like, enviando a sua dúvida ou agradecimento no comentário, e para valorizar mais ainda o nosso trabalho, se inscreva no canal. Vamos lá! Iremos criar um novo arquivo para executar o nosso código SQL, agora em um novo formato chamado Notebook. O arquivo de Notebook contém blocos de código, textos explicativos e resultados de execução, tudo organizado em uma única interface. Você pode usar a linguagem TSQL para escrever consultas e comandos SQL completos, aproveitando todos os recursos e funcionalidades do seu banco de dados. Clique no botão Adicionar nova célula, geralmente representado por um ícone de mais. Podemos selecionar o tipo de célula texto para conter cabeçalhos e informações, ou selecionar a opção da célula código, para adicionar uma célula onde você pode inserir e executar código. Precisamos selecionar o kernel, que é o responsável por executar o código desse notebook. Dependendo do ambiente de notebook que você está usando, as opções de kernel podem variar, podendo incluir Python, R, o nosso SQL, entre outros. Logo após, selecionamos o banco de dados desejado, na opção Anexar banco de dados e a conexão que criamos anteriormente. Agora iremos criar uma nova célula de texto clicando no link existente nesse painel. Esta opção é usada para criar uma célula de texto simples ou uma célula de anotação, que permite inserir texto descritivo, notas, instruções ou qualquer outra informação em formato de texto. Ao usar a célula de texto, o conteúdo inserido não será interpretado como código. Em vez disso, ele será exibido diretamente como texto formatado na célula. Irei escrever a etapa que iremos executar agora, formatando o texto em negrito, alterando também o tamanho dos caracteres no formato de cabeçalho tipo 2. Feito isso, iremos adicionar uma nova célula de código, clicando no botão mais que aparece logo acima da célula atual. Escrevemos o código SQL para recuperar os registros da tabela, utilizando a cláusula select, e como vimos, utilizamos o asterisco inicialmente, e após definirmos o nome da tabela na cláusula from, nesse caso, a tabela que contém os registros de notas fiscais emitidas pelo governo federal. Executamos o nosso código SQL, temos aqui aproximadamente 325.000 registros, várias colunas. Com isso, iremos selecionar apenas as colunas que desejamos para reduzir o processamento e aumentar a velocidade de execução da consulta. Mantendo apenas as colunas do estado emitente, e o valor total da nota fiscal emitida. Perceba que os valores da unidade federativa emitente se repetem, pois removemos apenas a visualização do restante das colunas. Agora, iremos utilizar o agrupamento dos dados, selecionando apenas a coluna de estado, e para a coluna valor total, adicionamos a função de agregação soma, seguido do alias para o nome dessa coluna. Ao executar o script SQL, os valores da coluna do estado não se repetem mais, pois agregamos mantendo apenas os valores distintos, somando cada valor encontrado na coluna valor total. Inclusive podemos ordenar esses valores por ordem crescente utilizando o alias que definimos, ou por ordem descrescente para saber qual estado emitiu maior valor em notas fiscais. Lembrando que na cláusula order by é possível utilizar o alias devido à ordem de execução interna do sistema na declaração select. E se alterarmos o nome desse identificador, teremos com certeza um erro de execução do código. E para identificarmos apenas os primeiros 5 estados que mais emitirão nota fiscal por valor, podemos limitar a quantidade dos registros com a função top e o valor 5 como parâmetro. Executando o código SQL novamente, temos aqui apenas os registros que desejamos. Agora iremos criar novamente uma célula de texto, clicando no botão mais que aparece logo acima da célula atual, escrevendo o procedimento que executaremos e formatando como fizemos anteriormente. Agora, iremos adicionar uma nova célula de código SQL, clicando no mesmo botão mais da célula atual. E utilizando a mesma lógica da consulta, escrevemos cláusula select, o nome da coluna unidade federativa, e separando pela vírgula, digitamos o nome da próxima coluna, valor total, adicionamos a função de agregação average, para calcular a média dos valores totais das notas fiscais, seguido do alias para renomear o nome dessa coluna. Como estamos utilizando a função de agregação, nesse caso, é obrigatório agruparmos os valores pelo group by.
Portanto, se executarmos esse código SQL, receberemos uma mensagem de erro, explicando exatamente essa situação. Novamente, iremos utilizar a cláusula de agrupamento dos dados, selecionando apenas a coluna da unidade federativa. Ao executar a consulta SQL, temos o resultado do valor médio de gastos por cada estado brasileiro. Podemos também filtrar esses resultados com base em uma condição, como aprendemos anteriormente, utilizando a cláusula where, incluindo apenas as notas fiscais em que a unidade federativa do emitente for igual a São Paulo ou Sergipe, e assim, obtendo apenas 2 registros com valores agregados pela média. Nessa próxima etapa, iremos criar 2 novas células, de texto e de código, para obter os valores mínimos e máximos para cada estado. Para isso, adicionamos a função de agregação min, definindo um alias, e repetimos o uso da mesma coluna, agora utilizando a função de agregação max. Lembrando que podemos ordenar pela coluna dos maiores valores, e restringir o resultado a apenas às 5 primeiras linhas do resultado com a cláusula top. Feito isso, iremos conhecer uma das funções mais legais do arquivo Notebook, pois após salvá-lo, e lembre-se de sempre salvar os seus arquivos, não precisamos executar novamente todas as consultas SQL, podendo apresentar ou compartilhar com outras pessoas, mesmo não tendo acesso ao banco de dados, mas sempre tenha cuidado com a segurança da informação. Sendo assim, espero que tenha gostado desse curso. Conta comigo para tirar suas dúvidas utilizando os comentários. É importante que clique no botão de like e se inscrever no canal para valorizar o conteúdo, caso ainda não tenha feito. Muito obrigado e até a próxima!